adolescente, você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar para vocês as minhas próximas leituras. Leituras que são obrigatórias para o resto de 2018, que eu preciso concluí-las neste ano. Tem vários livros aqui, um volume bem considerável, mas no ano passado eu li 73 livros, 74, alguma coisa assim. Então eu acredito que eu vou conseguir ler esses livros até o final do ano. Até mesmo porque a grande maioria deles fazem parte de desafios ou são livros que já estão em andamento e outros pequenos projetos. Mas vamos lá mostrar os livros antes que esse vídeo fique longo demais. Bom, primeiro eu vou mostrar os livros que fazem parte do desafio da biblioteca. E o primeiro deles é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É o desafio obrigatório, é o livro obrigatório do desafio. Então esse aqui inclusive vai ser uma das minhas próximas leituras mesmo, assim. Próximas, assim, no máximo até abril, até final de maio eu já vou ter lido esse livro, espero. Outro livro do desafio é O Filho Eterno, do Cristóvão Teza. Para o desafio eu precisava ler um livro ganhador do Jabuti, e esse livro ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 2008. Outro livro do desafio que eu pretendo ler rapidamente é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. A Svetlana ganhou o Nobel em 2015 e um dos tópicos do desafio era ler um livro de um ganhador do Nobel. E tá aqui, esse foi o escolhido. O próximo livro precisava ser um livro de autora feminina, autora mulher, que tivesse ganho algum prêmio. E eu escolhi A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Ela ganhou, deixa eu ver aqui o nome do prêmio. Em 2016 ela ganhou o Hugo Awards. Foi a primeira mulher negra a receber esse prêmio. Então achei, ó, caindo aqui o marcador de páginas. Eu acho que é um prêmio mais do que digno, né? Próximo é um livro que se passa na Itália, né? Um dos desafios da biblioteca. E eu escolhi o Quatro Estações em Roma, do Anthony Doerr. O livro mais famoso dele é Toda a Luz que Não Podemos Ver. E esse livro ele é meio que biografia, tá? Porque é a história do próprio autor, Memórias de um Escritor Americano na Itália. Bom, eu amo Roma e eu coloquei esse desafio, esse item no desafio, porque eu gosto muito do cenário italiano dentro da literatura. Eu acho que combina, que ele é meio mágico. A Itália tem esse poder na literatura de fazer você entrar no clima e divagar pelas descrições dos personagens, do autor. O outro livro é o Passarinha, da Catherine Erskine. Ele entrou como um livro triste, eu coloquei no desafio como um livro triste. É um livro bem curtinho, não sei porque eu não li ele ainda, mas tá aqui. O próximo livro é Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Ele entrou como um clássico da literatura brasileira. Eu tenho lido poucos clássicos da literatura brasileira recentemente, e enfim, acabei colocando esse. Nessa edição da Panda Books, que tá muito legal, gente. Não sei se vocês já conheceram essas edições, ó, ela vem cheia de ilustrações, bem bonitas, e quando tem uma palavra assim, um pouco diferente, nosso vocabulário, eles acabam colocando o significado da palavra aqui do lado. Eu achei que tá muito legal essa edição. Tem outros livros, né, da literatura clássica brasileira nessas edições aqui da Panda, e adorei. Vou querer mais livros dessa edição. Mais um livro é o 1889, do Laurentino Gomes, é o terceiro livro da trilogia. Eu vai perceber que eu estou lendo desde janeiro esse livro. Tá bem chatinho, vou ser sincera. Ele entrou como um livro que se passa durante um período político importante, ou uma revolução, e se passa durante a proclamação da República, né, no Brasil, que é um período político importante. Eu já li 1808 e 1822 e queria concluir essa trilogia, mas tá difícil. O próximo é o Joyland, do Stephen King. Vai ser o segundo livro do Stephen King que eu vou ter lido, né, quando eu concluir esse. Eu só li, então, It. E ele entrou como um livro de terror, suspense. O próximo livro é um clássico da literatura russa. E eu escolhi esse que foi descoberto recentemente aqui no Ocidente, pelo menos no Brasil, que é o Nós, do Zamyatin. Dizem que este livro, pai dos pais das distopias, e ele estava meio perdido aí no Ocidente, até então não tinha tradução, pelo menos no Brasil, desse livro, e ele veio antes de Admirável Mundo Novo, antes de todos os livros de distopias clássicas que a gente conhece. Diz que esse livro foi escrito muito antes. E é russo, eu estou me descobrindo na literatura russa esse ano,
Então eu acho que posso gostar muito, né? Eu já gosto de distopia e vamos lá, né? Próximo é que eu coloquei aqui a Maria Madalena, da Margaret George. É a mesma autora de Helena de Troia, Cleópatra, Elizabeth I, enfim. Essa autora escreve sobre mulheres importantes na história. E esse livro, ela fez uma pesquisa grande. Diz ela que teve acesso aos textos apócrifos, inclusive de Maria Madalena, e a partir disso ela criou uma história, um romance, para nos contar um pouco do que ela conheceu de história, realmente, de fatos, a fim de contar a história da mulher que ninguém conta, né? E eu gosto muito disso. Eu tenho as minhas origens, assim, eu fui batizada numa igreja católica ortodoxa, o que é bem diferente, assim, pelo menos no meu meio social. Mas a minha mãe nunca foi muito ortodoxa. E desde os meus 11 anos de idade eu já me pegava questionando os dogmas da igreja católica e eu era contra muita coisa. Isso deu origem a muitas brigas com a minha mãe porque ela era muito católica, enfim. E eu acabei pegando até um trauma da igreja católica. E andei conhecendo aí várias religiões antes de formar os meus conceitos religiosos ou espiritualistas, enfim. Bom, eu li Dan Brown, né? Eu li o Código da Vinci na época do lançamento, né? Então, tudo que é meio assim, cara de Dan Brown, eu tenho uma pitadinha de predileção. Mas enfim, vou ler esse livro não no sentido religioso, mas no sentido histórico, assim como eu fiz com Helena de Troia, para conhecer um pouco mais da parte histórica que essa autora pesquisou, e depois eu quero ver o que mais ela tem a falar sobre essa história, enfim. Tô lendo esse livro como uma ficção e um pouco mais com pitada histórica. A parte religiosa, na verdade, não me interessa muito, mas esse livro entrou no Desafio da Biblioteca como um livro com religioso ou com conotação religiosa, né, que não deixa de ser. Maria Madalena foi um personagem da Bíblia, então... Próximo livro está esfarelando na minha mão, quase, que é o Entre os Monges do Tibete, do Lobsang Rampa. Esse livro é da editora Record, é um livro de 1815, mentira, não sei, mas ele é muito velho. Enfim, eu não achei a data de publicação aqui desse livro, mas tá aqui. Ele entrou no desafio como o livro mais antigo da minha estante. Eu comprei ele em 2005, dia 22/11/2005. Paguei R$5, ainda tá o preço aqui no sebo. Enfim, vamos ler, né? E o próximo e último livro da minha lista pro desafio é o Em Busca do Tempo Perdido. Esse é o segundo livro do Em Busca do Tempo Perdido. É A Sombra das Raparigas em Flor, do Marcel Proust. Ele é enorme, esse livro. Ele é gigante. Eu já tive um pouco de trabalho para ler o primeiro livro, que foi No Caminho de Swan, que tinha 560 páginas. Esse aqui tem 660, 100 páginas a mais apenas, né? E o Proust, bom, o Proust é o fluxo de consciência, de pensamento e de... Enfim, uma pessoa que não para de falar. Os capítulos desse livro aqui eu creio que sejam tão grandes ou mais do que eram... isso mesmo, né? Bom, o livro inteiro, com 660 páginas, tem 2 capítulos, ou seja, eu tô ferrada, mas tudo bem. Esse aqui era o livro que entrava do primeiro item do desafio, que é ler uma trilogia ou série completa. Claro que eu me superestimei achando que eu poderia ler os 7 livros dessa série em 2018, porém agora eu tenho total e plena consciência de que esse desafio não vai ser cumprido com esses livros. Então estou em busca de outros livros para cumprir esse tópico do desafio. Mas enquanto isso, eu vou continuar lendo isso aqui. Até mesmo porque é um projeto pessoal meu de ler toda a série do Em Busca do Tempo Perdido. Então, vou continuar com ele, mas eu estou em busca de uma trilogia para ler esse ano. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os livros que são de outros desafios, enfim, de outros que estão aqui por outros motivos, mas que eu preciso ler ainda esse ano. Começando por O Sumiço, do Georges Perec, não sei como fala, ele é francês, enfim. Eu comecei a ler esse livro, é o livro que, bom, se você não viu o vídeo, ele não tem a letra E, uma vogal E. Ela sumiu, ela simplesmente desapareceu, esse livro é todo diferente e tal. E conta a história do sumiço da letra E no vocabulário. E a gente não sabe o que aconteceu com a letra E, e o livro inteiro escrito sem a vogal E.
Então assim, é um pouco difícil de ler. O prólogo, eu chorei de rir no prólogo. Achei muito divertido. Li o primeiro e o segundo capítulo. Tive que parar e voltar tudo de novo, porque ficou tudo muito embaralhado na minha cabeça. É interessante. A escrita criativa, a parte criativa da escrita desse livro é fantástica, mas é difícil de ler, viu? Sem a vogal E, às vezes ele dá umas viajadas assim que a gente viaja junto, só que a gente viaja e se perde, o autor viaja e se encontra. Então eu voltei, tô no capítulo 1º de novo, porque eu tinha perdido muita coisa, enfim, mas eu quero ler esse ano ainda. Eu esperei 6 anos por esse livro, então eu tenho que ler ele esse ano. Outro livro que eu já estou lendo e já passei da metade, tô na página 179, que é Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland. É uma breve mesmo, tá? Porém aqui ele fala um pouquinho, alguns assuntos ele aborda um pouco melhor. Mas enfim, esse é um livro para quem não conhece nada de literatura, dá pra se aventurar e conhecer um pouquinho algumas coisas e até mesmo se preparar para ler algumas outras obras mais clássicas, enfim. Outro livro que eu peguei para ler, tá sendo um desafio, que é o Adesso, da Chiara Gamberali. Esse livro eu comprei na Itália, então é um livro todo italiano. Ele não é difícil de ler, ele é um livro com capítulos curtos, né? E é uma linguagem do dia a dia, então é uma linguagem super fácil de compreender. Para quem não fala, não tem um nível fluente de italiano como eu. Mas eu tô meio que deixando ele de lado. Eu tô lendo, mas eu tô lendo muito devagar porque ele não tá em nenhum projeto. E deveria estar no projeto Vou para a Itália, logo preciso melhorar meu italiano, mas não tá nem nesse projeto. Então, do nada tem umas frases bem grandes assim, ó, no meio, e tem alguns capítulos que são troca de e-mails, outros capítulos que são só diálogos, alguns capítulos são só história. Então, é um livro interessante, mas eu tô deixando ele de lado porque não tá em nenhum projeto, né? Um outro livro que eu vou deixar a capinha dele aqui, porque eu tô lendo no Kindle, é o Outlander, A Libélula no Âmbar, da Diana Gabaldon. A gente tá lendo no projeto de leitura em conjunto aqui do canal, com outros canais, parceria. Outros canais em parceria. Não, acho que é só a Biblioteca de Gaia que tá lendo mesmo. Porque os outros canais que costumam ler com a gente os livros não estão lendo esse livro. Mas enfim, tá rolando um projeto de leitura aqui. Se você tiver interesse, eu vou deixar no box de descrição o link para conhecer o projeto. E a gente termina no mês de abril, então até abril essa leitura estará concluída, ok? E o próximo livro é o Silmarillion, do Tolkien, porque eu já li... Nossa, essa edição, gente do céu, que horror! É páginas brancas e letras pequenas, né? A gente já conversou sobre livros assim no Vamos Conversar, Mania de Leitor e Recadas Editoras. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui nos cards, no box de descrição. Ele é inteiro com páginas brancas e letras minúsculas, né? Tudo bem. Mas enfim, eu já li o Hobbit, já li a trilogia do Senhor dos Anéis e agora falta ler o Silmarillion para ler as outras obras do Tolkien. Então eu queria muito ler esse ano, para ler um Tolkien pelo menos, né? E o último livro, eu juro, desse vídeo é o Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que foi o último livro escolhido por você aqui no canal Biblioteca de Gaia, para que eu lesse e fizesse a resenha. Esse livro, essa edição aqui foi enviada pela Tag, não lembro em que mês, mas foi ano passado, se não me engano maio de 2017, e tá um pouco devagar a leitura, eu tô tendo um pouco de dificuldade de entrar nessa leitura. Não que ela seja difícil ou seja ruim, mas eu tô com a mente muito cheia de outras coisas e tá um pouquinho difícil de eu entrar, mas eu tô na página 46. Bom, então é isso, são 19 livros com Outlander que eu tô lendo no Kindle, que eu preciso terminar ainda este ano. Acredito que não vai ter dificuldade, já que a imensa maioria aqui são livros do desafio e alguns estão em andamento, ou são poucos os livros que eu pretendo encaixar de alguma forma nas leituras. Ah, e eu ia esquecendo de um livro, não que ele não seja importante, mas eu tava esquecendo dele, que tá aqui, ó. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu já bolei aqui o nosso projeto de leitura, que vai ser em conjunto aqui no canal. Eu já montei as etapas aqui de leitura desse livro. Tá mais ou menos separado por 10 semanas. A ideia é a gente ler ele mais ou menos em 10 semanas, com uma folga para ler outras coisas também. Então tá aqui. A partir de julho a gente vai
começar a ler esse livro, mas antes eu vou voltar, vou gravar um vídeo de convite pra vocês, tá certo? Mas eu tava esquecendo dele. Mas O Senhor Calhamaço para o ano de 2018, acho que vai ser a obra mais importante que a gente vai ler agora nesse ano, né? Eu acredito, já que Em Busca do Tempo Perdido não vou terminar esse ano, certeza. Então acho que o Victor Hugo vai ser realmente a obra mais importante lida neste ano de 2018. E agora, por último, eu vou comentar com vocês os livros que eu preciso ler para o projeto Lendo Dostoiévski em ordem cronológica. Projeto organizado pela Isa, do canal Livro Lenda. Vou deixar o link do canal da Isa aqui embaixo. Em fevereiro nós já lemos O Gente Pobre. Em março eu também já li O Duplo. No mês de abril vai ser A Senhoria. Depois Noites Brancas. O próximo, Nietotka Niedzvanova. Depois Um Pequeno Herói. Outro livro, Dois Sonhos. E por último, A Aldeia de Stepatkovo. Não sei se a pronúncia está correta. Então esses livros são os livros lidos até dezembro. Não são livros grandes, então vai ser mais tranquilo para ler. Então além desses livros, dessa pilha de livros que eu mostrei para vocês aqui, tem os livros do projeto do Dostoiévski lindo, que também devem ser lidos nesse ano de 2018. Então o ano está repleto de projetos, sem contar os projetos que vão começar no final do segundo semestre, que eu vou falar isso mais pra frente com vocês, enfim. É o ano de projetos do canal Audaciosos, então vem muita coisa boa ainda por aí, ou não, né? Veremos. Comenta aqui embaixo se você está participando também de muitos projetos literários, se tem uma pilha imensa na sua fila de livros para serem lidos. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.